Defesa, procederemos à votação da denúncia. Conforme estabelece o inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei Federal número 201/1967, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. A denunciada será definitivamente afastada do cargo pelo voto de 2/3 pelo menos dos membros da Câmara, se for considerada em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Conforme consta da denúncia, são imputadas à senhora prefeita a prática de duas infrações político-administrativas, saber-se. Primeiro, ao dispensar de forma irregular o devido procedimento licitatório para alocação de imóveis destinados a unidades escolares, a senhora prefeita praticou ato contra a expressa disposição da lei, infringindo o disposto no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. E segundo, ao celebrar contratos de locação de imóveis desnecessários para a administração municipal e que não foram utilizados para os fins em que se destinavam, bem como autorizar os respectivos pagamentos, a senhora prefeita negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura, infringindo o disposto no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Sendo assim, procederemos às duas votações, que serão pelo processo nominal, uma para cada infração. Os vereadores que forem a favor da denúncia devem votar sim, os contrários, não. Cada denúncia será considerada como procedente se obtiver 2/3 dos votos favoráveis, isto é, 8 votos de sim. Coloco em votação a primeira infração. Senhor presidente, só pela ordem, só para o entendimento, nós estamos votando o procedimento ou já o relatório final, parecer final? O parecer do relatório. Certo. São feitas duas infrações administrativas, o relatório, o parecer do relator da comissão. Ele imputou à senhora prefeita 2 crimes. O primeiro que vai ser votado agora é dispensar de forma irregular devido procedimento licitatório para alocação de imóveis destinados a unidades escolares. A senhora prefeita praticou contra a expressa disposição da lei, infringindo o disposto do artigo 7º do artigo, inciso 7º do artigo 4º do Decreto Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. Peço ao senhor secretário que faça a chamada para a votação. Chamada nominal. Ademar Jesus Mendes. Presente. Edmilson Antônio da Silva. Presente. Fábio Aymar. Franciscano Rodrigues de Souza. Presente. Jaime Rodrigues Moirinho, presente. José Fernando da Costa. Presente. Judivan Severino de Figueiredo. Presente. Moacir Godoy. Presente. Nadivan Ferreira Maia. Presente, senhor presidente. Paulo Volkov. Presente. Raimundo Lopes Tilápia. Presente. Coloco em votação a primeira infração. Ao dispensar de forma irregular o devido procedimento licitatório de locação de imóveis destinados a unidades escolares, a senhora prefeita praticou contra a expressa disposição da lei, infringindo o disposto do inciso 7º do artigo 4º da Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Como vota o vereador Ademar Jesus Mendes? Presidente. Aceito ou rejeito? Aceito, presidente. A favor do relatório. Como vota Edmilson Antônio da Silva? Aceito o relatório, presidente. Como vota o vereador Fábio Aymar? Rejeito, presidente.
Como vota o vereador Franciscano Rodrigues de Souza? Aceito o relatório, presidente. Como vota o vereador Jaime Rodrigues Moirinho? Aceito, presidente. Como vota o vereador José Fernandes da Costa? Aceito, senhor presidente. Como vota o vereador Judivan Severino Figueiredo? Aceito, senhor presidente. Como vota o vereador Nadivan Ferreira Maia? Aceito, senhor presidente. Como vota o vereador Paulo Volkov? Rejeito, senhor presidente. Como vota o vereador Raimundo Lopes Tilápia? Rejeito, senhor presidente. Eu voto aceito, portanto, aprovado o relatório do nobre relator. Por 8 votos a 3. Coloco agora em votação a segunda infração. Ao celebrar contratos de locação de imóveis desnecessários para a administração municipal e que não foram utilizados para fins que sejam destinavam, bem como autorizar os respectivos pagamentos. A senhora prefeita negligenciou em defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município sujeito à administração da prefeitura, infringido o disposto no artigo 8º do artigo 4º, no inciso 8º do artigo 4º da lei Decreto-Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. Peço ao primeiro secretário que faça chamada para a votação. Ademar de Jesus Mendes. Presente. Edmilson Antônio da Silva. Presente. Fábio Aymar. Franciscano Rodrigues de Souza. Presente. Jaime Rodrigues Moirinho, presente. José Fernando da Costa. Presente. Judivan Severino de Figueiredo. Presente. Moacir Godoy. Presente. Nadivan Ferreira Maia. Presente. Paulo Volkov. Raimundo Lopes Tilápia. Presente. Havendo número legal de presentes. Folha de votação. Coloco em votação. A segunda infração político-administrativa, celebrar contratos de locação de imóveis desnecessários para a administração municipal que não foram utilizados para os fins e se destinavam, bem autorizar os respectivos pagamentos da senhora prefeita, negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, sujeito à administração da prefeitura, infringindo o disposto no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Como vota o vereador Demário Jesus Mendes? A favor do relatório da comissão, presidente. Aceito. Como vota Edmilson Antônio da Silva? A favor, presidente. Como vota Fábio Aymar? Rejeito, presidente. Rejeito. Como vota o vereador Franciscano Rodrigues de Souza? A favor do relatório, presidente. Como vota o vereador Jaime Rodrigues Moirinho? Aceito o relatório, presidente. Como vota o vereador José Fernandes da Costa? Aceito, senhor presidente. Como vota Judivan Severino Figueiredo? A favor o relatório, senhor presidente. A favor. Como vota o vereador Nadivan Ferreira Maia? A favor. Como vota o vereador Paulo Volkov? Contra, senhor presidente. Como vota o vereador Raimundo Lopes, o Tilápia? Contra, senhor presidente. Eu, vereador Moacir Godoy, voto a favor do relatório. Declaro aprovado por 8 votos a 3 o relatório da comissão. Diante do resultado das votações, concluído pela procedência da denúncia para ambas as infrações, suspendo a sessão pelo prazo de 5 minutos para que seja elaborado decreto legislativo de recorrente do deliberado. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Está reaberta a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Ademar de Jesus Mendes. Presente.
Edmilson Antônio da Silva. Presente. Fábio Amar. Franciscano Rodrigues de Souza. Presente. Jaime Rodrigues Marinho, presente. José Fernando da Costa. Presente. Judivan Severino de Figueiredo. Presente. Moacir Godoy. Presente. Nadivan Ferreira Maia. Presente. Paulo Volkov. Raimundo Lopes Trap. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da presente sessão. Ata da segunda sessão extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Araçariguama, realizada aos 7 dias do mês de fevereiro de 2019. Presidente Moacir de Godoy Neto. Primeiro secretário Jaime Rodrigues Moreirinho. Iniciando os trabalhos às 14 horas e 20 minutos. Presidente Moacir de Godoy Neto cumprimenta os presentes e seus pares, e em seguida solicita ao primeiro secretário Jaime Rodrigues Moreirinho para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, estando todos presentes. O presidente convida o pastor Givanildo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O presidente coloca em votação a ata da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Araçariguama, realizada aos 5º dia do mês de fevereiro de 2019, que é aprovada. O presidente informa que, de acordo com a convocação feita em plenário e publicada no Diário Oficial do Estado, estando reunidos para deliberações sobre as seguintes matérias: julgamento da denúncia em face da senhora prefeita Liliane Medeiros de Almeida Aimar Bechara, pela prática de infração político-administrativa, que é objeto do processo número 40/2018. Em seguida, o presidente solicita ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, constando-se a presença de todos os vereadores, havendo número legal. O presidente dá continuidade aos trabalhos, informando aos senhores vereadores que a presente sessão observará o rito estabelecido no Decreto-Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. Em continuidade, indaga-se a denunciada, senhora prefeita Liliane Medeiros de Almeida Aimar Bechara, ou seu procurador, encontra-se no recinto da Câmara Municipal, não estando presente nem a prefeita ou seu procurador. O presidente suspende a sessão por 15 minutos para aguardá-los. Reaberto os trabalhos, é feita nova chamada com todos os presentes. Ato contínuo. O presidente esclarece que, mais uma vez, foram feitas inúmeras tentativas de intimação pessoal da senhora prefeita, que, porém, resultaram infrutíferas, tendo em vista seu notório intuito de ocultar-se de tudo, e conforme certificado pela Secretaria dessa Câmara Municipal. Ressalta ainda que foi realizada a intimação da senhora prefeita por edital, cuja publicação foi efetivada no Diário Oficial do Estado, na sua edição do dia 5 de fevereiro de 2019. Sendo assim, anuncia que dará prosseguimento a essa sessão de julgamento. O presidente consulta-se a algum advogado presente no recinto e que aceite fazer a defesa da prefeita, na condição de advogado dativo. Lembra aos senhores advogados presentes que o Ministério da Advocacia é, por força de lei, prestação de serviço público e, por isso mesmo, de grande relevância social. O único a se apresentar o doutor Júlio César Barbosa Nunes, OAB SP 386-354, é nomeado pelo presidente como defensor ad hoc da prefeita. O presidente concede o prazo de 40 minutos para o advogado estudar o processo, suspendendo a sessão para tal fim. Decorrido o prazo, os trabalhos são reabertos. Reabertos os trabalhos, é feita nova chamada com todos os presentes. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura das seguintes peças processuais. Primeiro, da denúncia, das alegações finais, e terceiro, do relatório final elaborado pela comissão processante. O vereador Nadivan Maia faz esclarecimento ao plenário. O primeiro secretário pede licença para se ausentar momentaneamente da mesa, e o vereador Paulo Volkov o substitui temporariamente. O primeiro secretário retorna e conclui a leitura. O presidente consulta os vereadores
e a defesa desejam seja feita a leitura de algum outro documento integrantes do processo, obtendo resposta negativa, o presidente então franqueia a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 15 minutos, cada um. Usam da palavra o vereador Jaime Rodrigues Moirinho e Nadivan Ferreira Maia. O presidente concede então a palavra para a defesa pelo prazo de 2 horas. Assume a tribuna o Dr. Júlio César Barbosa Nunes, OAB 386, 354, que faz a defesa da prefeita. Concluída a defesa, o presidente anuncia que passará a votação da denúncia, esclarecendo que, conforme estabelece o inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, proceder-se a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. O presidente alerta que a denúncia será definitivamente afastada do... Denúncia, prefeita. O presidente alega que a prefeita será definitivamente afastada do cargo se pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara for considerada em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. O presidente informa que, nos termos da denúncia, são imputadas à senhora prefeita a prática de 2 infrações políticas administrativas, a saber, primeira, ao dispensar de forma irregular o devido procedimento licitatório para a locação de imóveis destinados a unidades escolares. A senhora prefeita praticou ato contra expressas disposições de lei, infringindo o disposto do inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. E segundo, ao celebrar contratos de locação de imóvel desnecessário para a administração municipal e que não for utilizado para os fins a que se destinavam, bem como ao autorizar os respectivos pagamentos, a senhora prefeita negligenciou na defesa de bens, renda, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura, infringindo o disposto no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. O presidente esclarece que cada denúncia será considerada procedente se obtiver 2/3 de votos favoráveis. Isto é, 8 votos, sim, constatado a presença de todos os senhores vereadores, o presidente coloca em votação o primeiro quesito da denúncia. Votaram pela procedência os vereadores Ademar Jesus Mendes, Edmilson Antônio da Silva, Franciscano Rodrigues de Souza, Jaime Rodrigues Moirinho, José Fernandes da Costa, Judivan Severino de Figueiredo, Moacir de Godoy, Nadivan Ferreira Maia. E pela improcedência, os vereadores Fábio Armar, Paulo Volkov e Raimundo Lopes Tilápia. O presidente declara a denúncia foi julgada procedente pelo voto de 8 vereadores. Constatada mais uma vez a presença de todos os senhores vereadores, o presidente submete, então, o segundo quesito da denúncia ao julgamento do plenário. Votaram pela procedência os vereadores Ademar Jesus Mendes, Edmilson Antônio da Silva, Franciscano Rodrigues de Souza, Jaime Rodrigues Moirinho, José Fernandes da Costa, Judivan Severino de Figueiredo, Moacir de Godoy e Nadivan Ferreira Maia. E pela improcedência os vereadores Fábio Armar, Paulo Volkov e Raimundo Lopes Tilápia. O presidente declara que a denúncia nesse tópico foi julgada procedente pelo voto de 8 vereadores, diante do resultado das votações, incluindo pela procedência da denúncia para ambas as infrações. O presidente suspende a sessão pelo prazo de 5 minutos para que seja elaborado o decreto legislativo decorrente do deliberado pelo prazo de 5 minutos. Deliberado reaberta a sessão. O presidente solicita que o primeiro secretário leia o decreto legislativo número 1 de 2019. A leitura, o presidente faz as seguintes convocações. O presidente da Câmara Municipal de Araçariguama, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento no disposto no parágrafo 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, bem como no inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967, tendo em vista a extinção do mandato da senhora prefeita Liliane Medeiros de Almeida e Maia Bechara, nos termos do Decreto Legislativo número 1 de fevereiro de 2019. Convoca o senhor vice-prefeito João Batista
Dami Correia Júnior, Choca, para em solenidade a ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2019, sexta-feira, às 10 horas, na sede da Câmara Municipal de Araçariguama. Toma posse como prefeito, quando deverá apresentar declaração de bens e prestar compromisso, ficam também convocados os senhores vereadores. Publique-se e registre-se. O presidente suspende a sessão pelo prazo de 5 minutos, para que seja elaborada a ata da presente sessão. Reaberto o trabalho e aprovada a presente ata, nada mais havendo para ser tratado na sessão, o presidente faz agradecimento e, em nome de Deus e da democracia, declara encerrada a segunda sessão extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Araçariguama. Obrigado, senhor primeiro secretário. Coloco em votação a ata da presente sessão. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Declaro aprovada a ata da sessão. Queria, antes de terminar, agradecer a presença da Polícia Militar, do apoio que tem dado à instituição, da Guarda Municipal também de Araçariguama, da Polícia Civil, de toda a imprensa aqui presente. Muito obrigado pela presença, pela população que esteve aqui e aos que nos acompanham pela Web TV e aos inúmeras mensagens que temos recebido de apoio da população de Araçariguama. Espero que o senhor novo prefeito de Araçariguama faça um bom mandato e que atenda a população, os anseios da população de Araçariguama. Nada mais havendo para ser tratado, agradeço a presença de todos que aqui estiveram. Em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada esta sessão. Boa tarde a todos.